todas as cartas praticamente, ele fala sobre a lei, né? E a gente observa pelo livro de Atos, especialmente no final, e também em algumas cartas, que ele foi mal compreendido nas coisas que ele falou sobre a lei, né? Mas esse versículo onde ele escreve: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, expressa bem o que ele pensava da lei, e o que é verdade, né? A lei de Deus é santa, o mandamento santo e justo e bom. Só que a gente vai compreender por que, especialmente em Gálatas e Romanos, o Paulo, ele alerta sobre coisas que a lei não veio para si, né? Então, nós vamos começar falando sobre Israel e a lei, como é que era a compreensão do relacionamento, né? Vamos falar sobre os propósitos da lei, depois também sobre Cristo e a lei, e finalmente nós e a lei, né? Sempre lembrando, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Lembrando também que tudo que falarmos sempre está debaixo da graça de Cristo, né? Por isso que nós estamos juntos e por isso que temos a eternidade, por aquilo que ele fez na cruz, sempre lembrando disso. Então, inicialmente, a gente observa no Antigo Testamento as primeiras pessoas que Deus começou a andar, né? Especialmente a partir do Abraão. O relacionamento de Deus era pessoal, né? No início, a relação com Deus era pessoal, era direta, né? Deus falava diretamente com Abraão. Essas passagens aí, em Gênesis, nos dão um exemplo, né? E ver como que Deus tratava com Abraão. Então a gente observa lá em 12:1, Gênesis: ora, disse o Senhor a Abraão, né? Então Deus falava com ele. E assim a gente vai, no 13:14, disse o Senhor a Abraão, né? E assim o tempo todo, também no 15:1, mesma coisa, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, disse: não temas, Abraão, né? E assim por diante. E o Abraão, mesma coisa, várias passagens, como ali no 15:2, né? Respondeu Abraão, no 15:8, né? Perguntou-lhe Abraão. Então Deus tinha um relacionamento direto com as pessoas, né? Com Abraão, e assim era na época dos patriarcas. Se a gente olhar Jacó, José, Moisés, Samuel, Davi, né? Deus falava com eles. O Davi, a gente observa, né, nos Salmos e tudo, como é que era a relação dele o tempo todo falando com Deus, tratando pessoalmente com Deus. Então, assim era a relação de Deus com o seu povo de Israel. Era uma relação direta. Depois, Deus dá a lei, né? Lá no Monte Sinai, com Moisés, segundo a cronologia bíblica, ali no ano 1440 a.C., quando Deus tirou o povo do Egito, né? Então, o povo, Deus tinha um relacionamento direto com Israel, e Deus dá a lei, lá no Monte Sinai, né? Lembrando que Israel, as pessoas, com quem Deus se relacionava, do povo. E aí Deus dá a lei, né?
importante lembrar, só voltando aqui, que quando Deus dá a lei, Deus já havia libertado o povo do Egito. O povo já tinha passado, né, pelo Mar Vermelho, já era um povo de Deus, um povo que foi liberto exclusivamente por seu poder. E aí, então, é que ele dá a lei, né? Então, vamos agora observar alguns propósitos principais da lei, né? Formar um povo diferente dos demais, um povo santo, separado. Se a gente olhar em Levítico 18, vou ler lá do versículo 1 ao 5. Tem bastante carga, teu parede. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não pode nem andareis nos seus estatutos. Não bota a mão. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos. É que está escrito lá, ó. Guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, Deus tem como propósito formar um povo que ande segundo os seus valores, segundo aquilo que ele está determinando, e não segundo o povo do Egito, onde eles viviam antes, né, e segundo o povo de Canaã, para onde eles vão. Né? Outra coisa, é a constituição da nação, e é ditada por Deus, não é desenvolvida por homens. Contém o conjunto das prescrições que regulam a vida moral, social e religiosa do povo. Então, Deus está formando uma nação, ele começou a formar essa nação lá com Abraão, né? E agora, depois dos 400 anos no Egito, é uma nação grande, de mais de 2 milhões de pessoas, e Deus está dando a lei, está dando a constituição dessa nação. E a lei, ela também reflete o caráter de Deus, né? A gente pode ver isso em várias passagens das Escrituras, mas vamos ler lá em Deuteronômio 4, os versículos 6 a 8. Moisés está ali diante da terra, né, para entrar, atravessar o Jordão. O povo está ali, né? E ele está ditando a lei todo de novo, para aquela nova geração, né? Guardai-os, pois, e cumpri, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo, a gente sabe, é inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos? Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos proponho? Então veja que a lei serve para manifestar também, né, Deus, um Deus que se relaciona com pessoas, com o seu povo, que cuida do seu povo, e que tem estatutos e juízos justos, sábios, né? Então, é um outro propósito da lei. E também dar pleno conhecimento do pecado e da condenação, né? Conforme a gente pode observar lá em Romanos, capítulo 3, os versículos 20 e 21. Perdão, é o 19 e o 20, né? É o 19 e o 20. Ora, sabemos
sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda boca, que todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei também veio, e esse é um dos aspectos mais importantes da lei também, né? Deixar claro o pecado, e deixando claro o pecado, as pessoas que andam com Deus sabem que precisam do perdão, né? Precisam também de um Salvador. Muito bem. E também ela veio para servir de tutor, né? De pedagogo, é o termo no grego que o Paulo usa lá em Gálatas 3, né? Ela veio para ensinar, para corrigir, para proteger e nos conduzir a Cristo. Podemos observar isso em Gálatas 3, versículos 23 e 24. Então diz ali: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, e aí o termo é pedagogo, né? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei, ela, assim como o tutor de uma criança, né, o pedagogo, né, o aio, assim como ele ensina, ele corrige, ele protege, a lei também tem esse objetivo, mas o objetivo principal era nos conduzir a Cristo. Porque ao revelar o pecado e a condenação, fica claro para as pessoas que andam com Deus que precisam de perdão e de Salvador, né? Agora, algumas coisas vamos realçar que a lei não veio para isso. A lei, ela não é dada para reconciliação com Deus. A libertação e a eleição é exclusiva de Deus. É dada, por exemplo, após a saída do Egito. Então, aquilo que comentamos antes, Deus tirou o povo do Egito com grande poder, aquelas pragas todas, para obrigar o faraó a libertar o povo. Ele atravessou, né, abriu o Mar Vermelho para a nação passar. Então, digamos, Deus traz o povo para junto de si, para depois ele dar a lei. Então, a reconciliação, ela é obra de Deus. A libertação, a eleição do povo é obra de Deus, exclusiva, né? A lei é dada para o homem permanecer na aliança, não para entrar nela. Várias vezes Deus menciona isso também no Antigo Testamento, né? Não era para entrar na relação com Deus, era apenas se manter na relação com Deus, e na própria lei havia também sacrifícios para pecado, tudo isso que Deus estava ensinando, né? E ela não veio para a justificação, nem para dar vida eterna. Lá em Gálatas 3:21, o Paulo está ali comentando sobre a lei, e como ele está argumentando na carta aos Gálatas que a justificação é exclusivamente pela fé em Cristo, né? Então ele mesmo faz essa pergunta no versículo 21, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Porque na carta aos Gálatas, o Paulo está defendendo bem forte para que as pessoas ali da Galácia que creram não entrem para o caminho da lei que algumas pessoas estavam querendo impor sobre eles, né? O Paulo é muito forte falando para aquelas pessoas não ir para esse caminho de ficar observando os preceitos da lei, como a circuncisão, os alimentos, o sábado e coisas assim, que depois as regras nunca acabam, né?
sempre tem mais. Então, como Paulo está fazendo essa defesa forte para eles não irem para o caminho da lei, ele faz essa pergunta: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ele diz: de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. A lei, ela não veio para justificação, ela não veio para dar vida eterna. Ela veio para aquelas coisas que nós colocamos ali em cima, né? O que dá vida e justifica é a fé. O Paulo argumenta forte aí na carta aos Gálatas: fé em Jesus, né? Outra coisa, a lei, ela não aperfeiçoa ninguém. Isso a gente pode observar lá em Hebreus, capítulo 7. A gente sabe do contexto da carta aos Hebreus também, né? Tudo indica que essa comunidade de cristãos estavam talvez um pouco desanimada com a demora da segunda vinda de Cristo e talvez se voltando novamente ou pensando em voltar novamente para as leis. Enfim, o templo, essas coisas. E o autor de Hebreus também está argumentando que esse não é o caminho, né, para ficar firme em Jesus, né? E ali, em 7,18, o autor de Hebreus escreve: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei, que é a anterior ordenança que ele está comentando, nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então, isso é uma outra coisa. A lei também não aperfeiçoa ninguém. Então, aí são os propósitos da lei e algumas coisas destacadas para o qual a lei não veio, né? Coisas importantes para o qual ela veio e coisas para o qual ela não veio. Muito bem. E como Deus deu a lei para o povo, então agora a lei, ela começa a entrar no meio da relação de Deus com o seu povo. Com o tempo, a lei se interpôs na relação entre as pessoas e Deus. As pessoas passam a se relacionarem com a lei para estar com Deus. Então, as pessoas vão, com o tempo, não todas, evidentemente, mas uma grande parte, passa a se relacionar mais com a lei e não com a pessoa de Deus. E, finalmente, as pessoas têm relação apenas com a lei. E esse é um problema, né? Lembrando ali que Israel são as pessoas, né? O povo de Deus. Então, com o tempo, o povo de Israel está se relacionando apenas com a lei. Eles não têm mais relação com Deus. E aí eles perdem o bom senso, perdem a relação pessoal com Deus, o entendimento claro, né? Porque é isso que a lei faz quando nós nos relacionamos com ela, né? E a gente pode observar isso em inúmeras passagens no Antigo Testamento. Todos os livros, profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Os pequenos profetas, enfim, advertem muito sobre isso. Por exemplo, podemos olhar ali algumas passagens de Isaías. Isaías, capítulo 1. Versículo 4, depois o trecho de 11 a 19, né? Versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Depois no versículo 11. De que me serve a mim a
multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem do cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. E aí ele vai discorrendo até o versículo 18, né? Então, no 18, Deus mostra o que ele quer, né? Que é essa relação pessoal com ele. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fosse rebeldes, sereis devorado a espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, Deus sempre está chamando novamente para a relação pessoal com ele. Porque eles estavam fazendo todos os rituais, a religiosidade estava caminhando, mas eles estavam distante de Deus, e aí perde completamente a caminhada segundo a vontade de Deus. Tá? Muito bem, vamos dar uma olhada mais no 29 e 13 ali, que ali Deus também, 29 e 13, né? O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Isso é uma outra coisa. À medida que se relaciona só com as leis, o homem maquinalmente, né, jeitosamente, vai mudando muitos preceitos e criando coisas, e a relação verdadeira de coração que Deus sempre quis e sempre desejou, vai embora, né? Se a gente abre no livro de Amós, por exemplo, isso está por toda a Bíblia, né? Amós, capítulo 4, eu não vou ler tudo ali para me estender, mas no final dos versículos, por exemplo, no final do 6, vou ler do 4 ao 6, né? Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. No final do 8, Deus também diz o que fez, e de novo, contudo não vos convertestes a mim. No final do 9, contudo não vos convertestes a mim. Então a religiosidade, né? As coisas da lei caminhavam, embora eu não cumpria verdadeiramente o que era importante, principalmente porque isso é o que acontece quando se relaciona, como diz o Paulo, né, com a lei em termos de escritura na pedra, perde-se totalmente o bom senso, como a gente verifica Jesus também quando ele veio, a compreensão errada que as pessoas tinham com a lei. Então, andar com o foco na lei, olhando para a lei,
ela traz duas coisas, dois problemas graves, quando o foco é a caminhada na lei, né? Primeiro, a lei se torna objeto de mérito pessoal e status nacional, que gera arrogância, jactância, né? A gente pode observar isso lá em Romanos 9, os versículos 31 e 32, diz ali: Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir esta lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. E depois no 10, 23. No 10, 2 e 3, perdão. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, ao procurar a lei de justiça, tornar-se justo, nunca atingiram essa lei. Por quê? Porque não era pela fé, mas pelas obras. Isso gera o mérito pessoal, gera arrogância, se distancia de Deus. E também o fato de que eles estabeleceram a sua própria justiça. Então, quando você anda olhando para a lei, é isso que acontece. Gera questão de mérito pessoal e também status de nação exclusiva de Deus, e gera arrogância. É o que o Paulo comenta em Romanos e em outros lugares também, né? E uma segunda coisa que está no capítulo 7 de Romanos, que é muito interessante, quando a gente anda olhando para a lei, e não para Deus ou para Jesus, mas olhando para a lei, o pecado usa a lei para me destruir. Traz a morte. Vamos dar uma olhada em Romanos 7. O melhor é ler o texto todo, mas alguns versículos para não ficar muito extenso, né? O versículo 8, o Paulo diz ali: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E realmente, quando a gente olha só para a lei e se relaciona com ela, o pecado, ele usa para aumentar a nossa cobiça, aumentar a vontade de pecar. Ele desperta toda sorte de concupiscência. A gente sabe bem disso, né? Em geral, quando tem uma regra, não faça isso, dá uma vontade doida de fazer, né? Então, o problema não é a lei. O problema é o pecado que usa a lei, se eu estou me relacionando com ela, né, para despertar em mim toda sorte de concupiscência. E no versículo 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então é isso que o Paulo está mostrando aí em Romanos 7, nesse trecho aí, mostrando que o pecado, ele usa a lei para despertar em mim a morte, concupiscência, cada vez mais, a vontade de pecar, né? O pecado, quando a gente está se relacionando com a lei, o pecado ganha força, tá, da nossa natureza carnal, né? Então, quando eu me relaciono com a lei, isso é outra coisa que acontece. O pecado me destrói, né? Me derruba o tempo todo.
consequências da gente andar olhando para a lei e não para Deus ou para Cristo, né? Mérito, arrogância, pecado, cada vez mais, né? Bom, mas aí vem Cristo, né? E lá em Gálatas 4:5, o Paulo escreve lá: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a lei, ela tinha propósito de nos conduzir a Cristo. E quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar e receber a adoção de filhos, né? E o Paulo ainda diz ali, no capítulo 2, algo muito especial, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Cristo vem para resgatar novamente essa relação pessoal com Ele. E o Paulo, ele diz mais em Gálatas 5, porque como ele está defendendo para aquelas pessoas da Galácia não irem para o caminho da lei, mas ficar firme na fé em Cristo, que nos resgatou, então agora ele diz, olha, porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. E a liberdade que ele está mencionando em Gálatas é a liberdade com relação à lei. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Paulo, ele insiste com eles, olha, nós estamos livres desse jugo da lei. E tudo que nós temos que pensar em termos de caminhada, em termos de preceitos, é isso. A lei se cumpre em um só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que certamente era o que o Paulo ensinava, né? Ele certamente não ficava ensinando a lei no mundo gentil, mas ele ensinava a fé em Jesus, na cruz, como ele diz em 1 de Coríntios, decidi nada saber, a não ser Jesus na cruz, e amar o próximo como a ti mesmo. E aí, andando dessa maneira, você certamente está cumprindo todo o preceito da lei, né? Inclusive, ainda olhando para Cristo, né, em Filipenses, tem essa passagem muito conhecida do Paulo, né, quando ele fala dele mesmo, né? Ali em Filipenses 3, do 4 ao 10, né? Eu vou ler o trecho todo aqui, porque bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, né? Então veja, o Paulo está dizendo ali, eu
era fariseu, andava na lei e de forma irrepreensível. Mas quando ele conheceu Cristo, tudo aquilo para ele foi lixo. E ele não tem justiça própria que procede de lei, mas apenas a que é mediante a fé em Cristo. E para o conhecer, né? Esse é o foco do Paulo. Ele está dizendo ali, primeiro, Cristo é a minha justiça. Eu não tenho justiça própria que procede de lei. Cristo é a minha justiça. Conhecer a Cristo cada vez mais é o objetivo, como Paulo diz ali, para o conhecer, né? E tomar a forma de Cristo, ou seja, conformando-me com Ele. Esse é o caminho que Cristo também nos ensina, que as Escrituras nos ensinam. A vida nova cada dia, crescendo, né? A perfeita varonilidade, medida da estatura de Cristo, como também ele escreve em Efésios, né? Então, com Cristo, o relacionamento torna a ser um relacionamento pessoal. Assim como era no início as pessoas com Deus, também com Cristo, o que as Escrituras nos ensinam, o que o Evangelho nos ensina, é um relacionamento pessoal. A nossa relação volta a ser com a pessoa de Jesus. Né? Agora eu me relaciono diretamente com Jesus, não é com a lei. Né? E Ele habita em mim, Ele habita em nós, Ele nos dá o Espírito Santo, para que essa relação possa ser a mais íntima possível. Né? Como lá em João, né? 14:26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja que interessante. O Espírito Santo vai nos ensinar e vai fazer lembrar as coisas que Cristo tem dito. Interessante que ele não diz aí que o Espírito Santo vai ensinar a lei para nós. Ele vai ensinar todas as coisas e tudo que Cristo tem dito. Né? Gálatas, o Paulo escreve, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, um coração cheio do Espírito que busca o Pai, né? Paizinho querido, que busca essa relação pessoal. O Espírito vem para dar para nós uma relação pessoal com Deus. É isso que a gente tem que estar consciente, né? Inclusive lá em Romanos 7, do 1 ao 6, o Paulo lembra que ele faz ali uma analogia de uma mulher casada. Enquanto ela está casada, ela não pode contrair um novo relacionamento. Mas se o marido morre, ela está livre para contrair um novo relacionamento. Aí, a partir do versículo 4, ele escreve, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, olha só, para frutificar para Deus, nós temos que ter uma relação com a pessoa de Jesus. Morrestes relativamente à lei, para pertencer a outro, a Cristo, e assim a gente vai frutificar para Deus. Né? Então, Paulo, ali, nos capítulos 6, 7, 8 de Romanos, ele mostra muito essa relação pessoal com Jesus. Né? Agora, eu acho interessante a gente entender o Sermão do Monte.
Porque quando Paulo fala tanto dessa relação pessoal com Jesus e não com a lei, relação com o Espírito Santo, a gente é levado a pensar no Sermão do Monte, que parece às vezes uma contradição. Mas evidentemente que não é, né? Então eu queria colocar algumas coisas que eu tenho aprendido ali no Sermão do Monte com vocês, né? O Sermão do Monte está lá em Mateus 5, 6 e 7, né? Vou pegar aqui. Bom, logo ali no 5:1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Então, Jesus está falando para os seus discípulos, aqueles que já creram nele, já são dele, já estão salvos. Jesus já os resgatou. E Jesus começa com ele usa 9 vezes essa expressão bem-aventurados. Ou seja, ele está falando para os discípulos: felizes de vocês que estão comigo, né? E no versículo 12, regozijai-vos e exultais, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ou seja, Jesus está falando com pessoas que já têm a salvação, porque creram nele. Inclusive ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, né? Então são. Assim como quando Deus deu a lei, o povo já tinha sido resgatado por ele, e aí Deus dá a lei. Já era povo dele. Aqui também, Jesus está falando com os discípulos que já estão com ele, já estão salvos porque creram, né? Ou seja, ele já pertence ao reino, porque creram em Cristo, são o povo de Deus, né? Aí Jesus diz, esse trecho que talvez é um pouco mais difícil a gente compreender, né? Eu vou ler 2 versículos ali. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Realmente Jesus vai cumprir a lei, ele é o único que cumpriu a lei, né? Porque vos digo, no final, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, né? Ele é a nossa justiça. E outra coisa, a gente vai observar que a partir dali, ele 5 vezes diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. 5 leis que ele mostra, e aí a gente olha e fala: nossa, é muito dura a interpretação que Jesus está fazendo. Jesus ali, ele não está fazendo uma interpretação da lei. Ele está dizendo como é que devem viver os seus discípulos. Só que, dentro dessa caminhada, eles já estão salvos. Eles já são de Cristo. Já têm a caminhada na graça. Ele vai torná-los muito mais justos do que os fariseus, do que aqueles que andavam na lei. Porque andar com Jesus, né, o caminho, ou seja, agora é a mim que vocês devem ouvir. Por isso que ele diz 5 vezes: eu, porém, vos digo. Vocês vão ouvir o que eu digo, né? E ele dá um padrão que parece absurdo, mas não é absurdo. E parece impossível, mas não é impossível, né? Tanto é que a gente sabe que depois, no fim, ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. É isso que ele está nos levando.
Só que nessa caminhada, nós já somos dele, né? Nós já estamos salvos. Nós não precisamos atingir perfeição para ser salvos. Nós já somos salvos. Mas o crescimento e se tornar como ele é para que sejamos sal na terra, luz do mundo, perfume de Cristo, portadores da mensagem da salvação, né? E uma coisa que ele diz no capítulo 7, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele resume a lei e os profetas no assunto do amai-vos uns aos outros, né? Dito aí de outra forma. Ou seja, se nós estamos andando com Jesus, Jesus nos conduz ao caminho da perfeição. É como Paulo diz, né? Prossigam do alvo, lá em Filipenses, que era da perfeição que ele estava falando. O João, na carta dele, também diz, aquele que diz que crê em Cristo deve andar assim como ele andou, né? Sede imitadores de Cristo, Paulo também escreve. Esse é o caminho, né? Só que ao longo da caminhada, Jesus é a minha justiça. Nós já pertencemos a ele. Ali no Sermão do Monte, ele está falando com os seus discípulos, que não é só os 12, com certeza ele tem muito mais, né? E é isso que Jesus quer fazer com eles. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa é a caminhada que ele chama, né? Só que nessa caminhada é importante o que o Paulo também diz em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque lá em Romanos 6, 7, 8, Paulo também, em Romanos 6, está falando para a gente viver uma vida nova, deixar o pecado, né? Mas quando ele vai falar da caminhada no Espírito e não na carne, é o primeiro versículo, a primeira condição para a gente ter a certeza, o descanso e a confiança. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ao longo dessa caminhada de crescimento e transformação, não tem condenação. Cristo é a minha justiça, né? Inclusive o chamado de Jesus lá em Mateus 11, o chamado dele para o discipulado, ou seja, para andar com ele, é muito animador, né? Jesus diz isso aí, olha, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa frase, todos que estão cansados e sobrecarregados, eles estavam cansados e sobrecarregados do jugo da lei. A gente sabe que Mateus está escrevendo para judeus. O cansaço e o sobrecarregado era por causa do jugo da lei, da forma como a lei era colocada sobre eles, pelos escribas, fariseus e sacerdotes. Então Jesus está falando, venham a mim, tomai sobre vós o meu jugo, tirem o jugo da lei e tomem sobre vós o meu jugo, andem comigo, abraçadinhos comigo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, não o jugo da lei, mas o meu jugo, ele é suave e o meu fardo é leve. Porque Jesus quer nos levar a ser como ele, cada vez mais. Pessoas novas, transformadas. Mas ele nos conduz com amor, nos conduz debaixo da graça, nos conduz por meio do teu Espírito Santo, né? Já não tem mais condenação. É ele, esse Senhor amoroso, bondoso, que vai nos conduzir, né? Então, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Ou seja, concluindo, gente, o que eu aprendi ali, esse versículo é muito animador, né? Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados por causa da fé, já estamos, e isso tem que estar muito firme nos nossos corações e na nossa mente.
Nós temos paz com Deus, já. Nós não estamos em conflito com Ele. Por causa de Cristo, nós temos paz com Deus. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós temos o Espírito que nos capacita a viver uma vida nova e o amor derramado dia a dia nos nossos corações, né? Então, assim, o nosso foco não é a lei, mas a pessoa de Jesus, que nos ama, habita em nós. Ele nos capacita com seu Espírito e amor, nos ensina, nos corrige, consola, nos anima, fortalece para a constante caminhada de vida nova e amor sob a sua permanente graça, né? Então, isso tem me animado muito, andar com a pessoa de Jesus, andar no Espírito, né? O amor, porque se a caminhada é com regras e lei, como Paulo explicou lá em Romanos, é um caminho que não tem uma boa direção, né? Mas é a pessoa de Jesus. As pessoas na Bíblia que andavam pessoalmente com Deus, pessoalmente com Jesus, é que vão ser sal na terra, perfume de Cristo, é que vão levar a mensagem de Cristo adiante por causa da qualidade de vida deles, do amor permanente neles, né? Então, isso é que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria deixar uma frase que um dia eu li e me animou bastante a conhecer Jesus cada vez mais. Diz assim: por orgulho individual, ama-se uma parte de ti, falsamente tomada pelo todo. Essa frase é do Agostinho, né? Que viveu lá no ano 400. Por orgulho individual, ama-se uma parte de ti. Ele está orando para Cristo e ele diz isso. Falsamente tomada pelo todo. Às vezes a gente conhece só um pedacinho de Jesus, achando que conhecemos já tudo, né? Mas a gente deve andar pessoalmente com ele todos os dias, buscar a conhecê-lo todos os dias. Quanto mais isso acontece, mais a gente verifica o seu amor por nós, a sua graça, a sua bondade. Mais alegria, paz e amor, os frutos do Espírito, nós vamos ter à medida que andamos com ele. Ok, gente? É isso aí. Agora acho que vamos abrir para alguma observação, pergunta. Roberto, conduz aí, Roberto. Não, se alguém quiser fazer uma observação, eu sugiro que tire o microfone do mudo, né? Do mudo, e se manifeste uma pergunta para o Almir. Bom, Almir. O mundo. Acho que você pegou vários. Hoje é sábado, ainda está todo mundo com vontade de tomar uma logo, coisa assim e tal. Tomar um vinhozinho. Eu tenho uma pergunta para ti. Beleza, quem é? Eu quem? Se você não estiver vindo, a voz está vindo do além. Saquei. Vai aí, Matheus. Almir, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. E para mim seria muito importante a compreensão dessa passagem. Pela abordagem que você deu, a reconciliação dos israelitas com Deus, na verdade, se dá com a saída deles do Egito. Isso já foi a reconciliação deles com Deus. E todo o resto seria a forma como eles deveriam continuar andando
dentro da reconciliação com Deus? Boa, Mateus. A história, né? Deus tirando o povo do Egito é uma história muito forte. E essa história, ela é como que uma alegoria, né? Como Paulo menciona depois também, né? Deus, exclusivamente ele faz toda a obra de trazer o povo para si. A libertação, a Páscoa, ele tira o povo do Egito. Tanto é que ele institui a Páscoa naquela ocasião. E Jesus vem depois morrer na Páscoa, né? Quando ele dá a lei, o povo já é povo dele. Agora, durante toda a caminhada até a vinda de Cristo, as pessoas precisavam estar andando ali na lei, né? Andar na lei não significa andar sem pecar, porque a própria lei tinha também os sacrifícios de perdão para o pecado, ou seja, Deus previu na lei que as pessoas iam pecar, por isso tinha o sacrifício para o pecado também, né? Mas as pessoas tinham que andar com aqueles parâmetros estabelecidos pela lei, né? A lei era para ser observada, mas a relação não podia deixar de ser com a pessoa de Deus, por meio da fé. Como Paulo explica em Romanos e também em Gálatas, que desde o início a relação com Deus era sempre por meio da fé. Isso é que era um ponto importante. E a lei também deveria ser observada por meio da fé, ou seja, eu confio no Senhor, né, que me ama, que me resgatou. Quando eu não cumpro alguma coisa da lei, eu devo pedir perdão, fazer os sacrifícios que Deus determinou, mas a lei sempre tinha como objetivo o assunto de um Salvador. Desde o Antigo Testamento, Deus está ensinando que um dia ele vai enviar o Salvador, né? Como lá em Hebreus diz, que os sacrifícios de cordeiros, na verdade, eles não pagam pecado, eles só estão a sombra daquilo que havia de vir, que é Cristo. Mas eles tinham que andar observando a lei, para estar na aliança com Deus, né? Mas por meio da fé, e não olhando estritamente com a lei. Isso que foi o problema. Cada vez mais, eles passaram a se relacionar só com a lei e não estavam nem aí com Deus mais. E aí você perde todo o bom senso e toda a ajuda pessoal que Deus te dá, que Ele fala com a gente, que Ele comunica com a gente. A relação sempre tem que ser pessoal. Alguma observação aí, Mateus, ou alguém mais? Então, Almir, a saída deles do Egito estaria, vamos dizer assim, analogamente associada com a vinda de Cristo para nós. E os Exatamente. olhos... Lembra que o sangue do cordeiro na porta? Sim. Dos primogênitos? Sim. Exatamente. Representava o sangue de Jesus, né? Por nós. É aquilo que é a libertação, que significa a libertação deles. Então, a partir desse momento, o nosso caminhar com Cristo seria o análogo deles andarem dentro da lei. E a observação deles para o futuro seria a vinda de Cristo, e para nós seria o retorno de Cristo. Sim, exatamente. A terra prometida nossa é o paraíso, depois da vinda de Cristo, né? Já estamos resgatados, porque o sacrifício de Cristo, a justiça dele por nós, isso não se desfaz mais. Uhum. Exatamente. Perfeito. Obrigado, Almir. É como Paulo diz lá em Romanos 8:1, né? A caminhada deve ser no Espírito, uma caminhada de vida transformada, de deixar o pecado e tudo, mas não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, né?
Mas o objetivo que Deus tem para todos nós é que nós tenhamos vida nova, vida transformada, crescimento, né? Como lá em Efésios, né? Até que cheguemos à medida da estatura de Cristo. Mas ninguém precisa atingir nada para ser salvo. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Mas evidentemente que à medida que nós temos uma vida nova, nós nos tornamos cada dia mais perfume de Cristo, sal na terra, enfim. É como Jesus disse: amai-vos uns aos outros, saberão que sois meus discípulos. Bacana, Almir. Interessante, né? Nessa época de quarentena e tudo mais, a gente com restrição de sair e tudo mais, sabendo que você está em Ribeirão, eu estou aqui em São Paulo, várias pessoas em São Paulo e outras pessoas em vários lugares aí do Brasil, até do mundo. Vamos enxergar o lado bom, né? Olha só, mais de 70 pessoas aqui reunidas para a gente poder ouvir o que você tem para dizer para a gente. E para reforçar mais uma vez uma mensagem que a gente vem ouvindo, eu pelo menos há 25 anos, né? De que Cristo veio, mas que a gente tem que entender também por que teve a lei lá no passado, né? Valeu, meu amigo. Que bom poder participar mais uma vez no estudo seu. Valeu, velho. Obrigadão. Isso aí. Mas é muito animador realmente, gente, né? Porque, como Cristo diz, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Então, uma coisa que tem me tocado muito ultimamente, quando Jesus diz para ele: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é uma coisa que eu quero aprender cada vez mais, né? Como Jesus amou. Como Jesus amou. Né? Olhar para os evangelhos e ver como Jesus amou. Porque quando Jesus diz isso para eles, ele nem tinha morrido ainda. A morte dele vai ser o maior sinal, o maior fato do amor dele. Ele vai morrer por nós, vai morrer pelos seus discípulos, né? Mas antes de morrer, no dia a dia daqueles anos que andou com eles, ele mostrou amor para aqueles homens. Mostrou amor. Como Jesus amou. O que a gente pode ver nos evangelhos para aprender sobre o amor de Jesus? Porque a Bíblia, no Novo Testamento, o termo amor e o verbo amar aparecem cerca de 260 vezes. As cartas do Paulo, do João, então, é impressionante. Do Pedro também. Fala muito do amor uns com os outros. O amor. Amar até o inimigo, né? Jesus. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Né? Então, eu penso que se nós aprendermos cada vez mais a aprender o que é o amor que Jesus amou, isso vai nos animar muito, né? Tem uma frase, inclusive, acho que é do Watchman Nee. A gente tem que servir, né? E pensa muito em dons, e é importante, as Escrituras falam muito sobre isso, mas ele diz que o que Deus constantemente usa para a edificação da sua igreja, da igreja de Cristo, não são os dons, é o amor. E a gente observa na carta aos Coríntios,
Eles tinham todos os dons, mas a coisa lá não estava indo bem, porque o Paulo mostra que o que estava faltando entre eles era amor. Então é algo para a gente nos animar muito ao amor, e essa caminhada de uma vida nova, uma vida cheia de amor, porque é uma caminhada na graça. Nós já somos de Cristo, não tem mais condenação, Ele habita em nós, Ele nos anima, nos fortalece, então é muito animadora a caminhada. Ok, Roberto, não quero estender muito aí. Legal, Almir, obrigado. Bacana, acho que todo mundo vê tanta carinha assim, rapaz, dá uma vontade de estar junto, né? O estudo foi muito bom também. E duas coisas. Número um, a gente acabou gravando esse estudo. Então, se alguém quer uma cópia, tá? Pode me avisar que eu mando o link para você ter acesso a isso aí. E aí, nós já falamos que daqui a 2 semanas a gente vai voltar a se encontrar. E é uma coisa interessante, né? Porque a gente começou com um estudo aqui em São Paulo. O Danny Boy deu a sugestão de a gente voltar a fazer via Zoom a cada 2 semanas. E agora ver tantas pessoas de tantos lugares é muito, muito animador, bacana, gente. Claro, todo mundo muito bem-vindo. Eu vou abrir o microfone aqui, vai ficar uma barulheira, mas aí todo mundo pode se despedir, tá? Eu só ia pedir para a Ieda, que eu acho que eu vi a Ieda, se ela pudesse orar para a gente para terminar o estudo. Depois eu abro o microfone e todo mundo pode dar um alôzinho final aí, tá? Você tá aí, Ieda? Eu acho que ela saiu. Tem que tirar o... Ela já tirou. Eu estou aqui. Ela tá. Tá aí ela. Vai passando. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Almir. Muito obrigado, Almir. Obrigado. Foi ótimo ver todas vocês aí. Muito bom, todos. Então, bondoso Pai, queremos chegar na Tua presença para reconhecer o Senhor como aquele único caminho para levar-nos a Ti. Agradecer, Senhor, pelo dom do amor que o Senhor tem e que passa para todos os que querem seguir-te. Peço-te, Pai, que por orgulho individual, como disse o Amir, nós não vejamos apenas parte de Ti, pensando que estamos vendo tudo. Ajuda-nos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, a trazer nossas cargas e nosso cansaço ao Senhor e confiar que com o Senhor podemos vencer todas as batalhas da nossa vida. Esteja com cada um de nós agora. E obrigado pelo Teu amor, obrigado por ter uma tecnologia que nos permita fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal, gente. Uma boa semana aí para todo mundo. Volta lá para todo mundo. Legal. Eu vou abrir o som aqui agora. Um abraço a todas as mães, um abraço a todas as mães. Parabéns, americano aí. Tá passando, né? Todo mundo falando. Cabelo branco, puxa. Tudo aí, bom ver a todos. Ó, Domingão.